Oi, pessoal. Bom, estamos agora com aula 2, nossa segunda aula de sistemas operacionais, né? Diretamente aqui da Norton Broadcasting Studios, minha casa. Dessa vez não tem vizinho furando a parede, mas tem, o pessoal está fazendo alguma coisa lá fora no pátio e eu acho que está cortando grama. Então, é uma trilha sonora, né? A gente tem que aprender a viver nesses tempos pandêmicos com esse tipo de coisa. Bom, hoje a aula promete ser chata. Não, não é tão chata assim, não, minha gente. Vamos lá, olha só. Hoje a gente vai ver um pouco sobre tipos e estruturas de um SEO. A gente vai ver cada um a fundo. Não, não, não. Nós vamos focar especificamente em um subtipo e é isso, certo? Mas é muito importante conhecer as alternativas que tem. Porque são coisas assim que algumas nasceram na pré-história, desapareceram, voltaram à vida, sabe? A coisa se recicla e é muito importante daí ter em mente como é que funcionava. Bom, e como a gente classifica uma coisa? Depende do que você quer agrupar, certo? Então vamos ver com relação ao compartilhamento do hardware, né? Você tem os SOs monoprogramados e os multiprogramados. No caso do SEO monoprogramado, também chamado de monotarefa, bom, o nome já diz, só um programa, só uma tarefa executa por vez. Então, todo o recurso da máquina é dedicado a essa única tarefa, certo? A tarefa começa e permanece na memória até ela terminar. Exemplos de sistemas assim, o DOS, por exemplo. O velho e não bom DOS, certo? No caso de SOs multiprogramados ou multitarefa, certo? Como o nome já diz, ele mantém várias tarefas na memória. O truque está na memória, ó, monoprogramado tem uma só na memória e os recursos são dedicados todos a ela. Multiprogramado são várias na memória e os recursos são dedicados a quem? A bola da vez, sabe? Quem está rodando. Isso é um sistema de um processador só. Já já a gente vê mais um pouco disso aí. Então, exemplos, nós temos o Unix e seus filhotes, lá vem o Linux, sabe? IRIX, o HPUX e por aí vai. Temos o Windows também, todos eles são multitarefa. Olhando agora para os monotarefas, certo? Então, como eu disse, tudo que tem na máquina, processador, memória, periféricos, são oferecidos a uma única tarefa que está executando, um único programa. É óbvio que isso acaba fazendo com que os recursos da máquina não sejam perfeitamente aproveitados, porque se esse programa não está usando um determinado recurso, sei lá, uma impressora, ela não é utilizada, certo? Mas é fácil de implementar, porque, pô, que concorrência tem? Nenhuma, é ele com ele mesmo, sabe? Não tem esquizofrenia. Então, perfeito. E em sistemas assim, você pode até pensar que a tua tarefa ela existe em um de 3 estados. Ela é nova, ou seja, não começou a rodar. Aí, quando ela carregar na memória, ela começa a execução e ela está executando. E quando termina, ela está terminada. Na prática, ela está num estado só, porque não importa antes de nascer e depois de morrer. Certo? Não vou entrar em questões filosófico-religiosas. Bom, o que importa é ali, o momento que ela está viva, está executando. Então, é um estado só, na prática, certo? Então, olhando aqui um exemplo, nós temos aqui, você tem o processador. A propósito, essa figurinha eu acho que eu peguei do Tannenbaum, não consigo lembrar, mas tem um detalhe aqui que eu não concordo muito, mas já já eu chego lá. Então, o que acontece? A primeira coisa é você carrega o código para a memória. Aí sim, só que a thread de execução não está na memória, né, minha gente? Está no processador, mas tudo bem. Você carrega o programa na memória. Depois, o que você faz? Você carrega do disco, né, passa pela controladora de disco, os dados para a memória. Perfeito. Aí o processador acessa a memória e vai pegando as instruções da tua tarefa, rodando e vai atualizando registradores aqui ou atualizando algum endereço de memória. Vai produzindo os resultados. E por fim, com esses resultados, ou tu mostra numa tela, ou tu guarda, por exemplo, num disco. É assim que funciona a monotarefa. Acabou a tarefa, o resultado final da tarefa. Faz a mesma coisa com a próxima tarefa. E assim vai. No caso do multitarefa, a ideia é que você tenha vários programas em memória ao mesmo tempo para poder ocupar melhor os recursos da máquina, ocupar melhor a CPU, certo? Pensa assim, você só tem um único processador.
Então, não tem como ter dois rodando tá bom, um único processador com uma única thread. Não tem como ter dois rodando ao mesmo tempo, mesmo, fisicamente. Não tem, tem uma linha de execução só. A propósito, isso era muito interessante vocês terem visto em OCD, e é interessante também ver isso em arquitetura, que vocês veem, né? Mas pensa assim, um processador ele tem um caminho no circuito dele lá interno. E esse é o caminho a thread de execução, por onde passam as instruções, certo? Então, uma única thread e um único processador só tem um caminho, não tem paralelismo. Não existe o paralelismo. Não, mas espera aí, a minha máquina rodava vários programas em paralelo. Não, você achava que ela rodava em paralelo, mas não rodava. É tudo sequencial, porque não tem como fazer isso fisicamente. Faz parte. Então, o que acontece aí? Você tem um único processador, e como só tem um único processador, uma única tarefa pode rodar. Então, o que você faz? Enquanto uma roda, as outras ficam aguardando na memória. E o truque daí, nós vamos ver, está em fazer ela não rodar até o fim, rodar pedaços, um pedaço de cada uma, para dar a ilusão de paralelismo. E nisso tu vai precisar o quê? Um mecanismo que consiga trocar rapidamente de um processo para o outro. Tal mecanismo não existe. Então, a troca de processos ela é bastante custosa e você tem que dar uma balanceada aí entre as vantagens e as desvantagens. Mas o grande ponto é, imagina que você tem um programa aqui rodando. A propósito, eu vou falar de programa no início, mas na prática é processo, e isso a gente vai ver mais adiante, a diferença. Eu tenho aqui um programa rodando, as instruções estão lá, de repente, o que é? Ele parou de rodar. Por que ele parou de rodar? Ele quebrou. Não, bom, pode ser, mas não necessariamente. Ele fez uma requisição de entrada e saída. Ele está lendo do HD. Para pensar, o teu processador roda em nanosegundos, o HD, milissegundos. É só 1 milhão de vezes mais lento. Então, sendo 1 milhão de vezes mais lento, é um pisar no freio animalesca. Enquanto ele lê do HD, tem um tempo aqui que a CPU fica sem nada. Não fica nada. É bolha que está lá, não tem o que botar lá para rodar. Então, qual que é a ideia? Durante esse tempo aqui que a CPU vai ficar ociosa, eu posso colocar outros programas para rodar. Veja que eu separei aqui fatiazinhas idênticas. Eu consegui engatar mais 2 nesse tempo de requisição de entrada e saída. E aí eu tenho 3 programas em memória, o verde, o amarelo e o azul. Essas cores, escolha de cores não foi minha, não lembro de onde é que eu peguei isso aqui, mas é o terror dos daltônicos, né? Mas enfim, você tem 3 diferentes aqui, que parecem que estão rodando ao mesmo tempo. Por quê? Porque no tempo que um tá travado, não tem o que fazer, travado não pode falar, está esperando algo acontecer, os outros conseguem rodar. Essa é a ideia da multiprogramação. O esquema da multiprogramação, a história dele lá, quando os dinossauros andavam sobre a Terra, né? Você tinha sistemas que fisicamente dividiam a memória em porções, em partições distintas. E você carregava um programa diferente em cada uma e deixava o sistema operacional gerenciar qual ia para o processador em qual hora. E a ideia é manter na memória uma quantidade tal de programas, de serviços, que ocupe 100% o tempo do processador. Por que isso? Porque quer ele esteja computando, quer não, se vocês não viram, vão ver, em arquitetura, ele está consumindo energia, ele está trabalhando, é um desperdício de energia, é um custo. Veja, estamos brincando lá na pré-história da coisa, isso aí era caro para dedéu. Então, você tinha que dar um jeito de, já que ele vai gastar, vamos otimizar esse negócio, certo? Então, daí é que e era tudo protegido por hardware, isso que eu acho interessante. Sabe? É claro, qual que é o grande problema disso daí? Se o teu programa é maior do que a partição dele, sabe? Esse é o problema, mas estamos numa época que você não tinha tantos problemas assim, certo? E aí, como eu disse, o que você tem no multitarefa não é necessariamente É óbvio que quando você tem mais de um processador, ou um processador e mais de uma thread, ou mais de um processador, cada um com mais de uma thread, você tem um paralelismo real, porque naquele instante tem mais de uma instrução sendo executada ao mesmo tempo. Mas quando você não tem, não existe isso. Você tem um contador de programa e uma linha só. Certo? Então, a situação real no hardware é aqui, ó. Você tem um único contador de programa e o que você tem é você começa a rodar o processo A.
Aí, quando você troca de processo, o que você faz é botar para rodar o B. Troca de processos, bota para rodar o C. Aí, troca, bota para rodar o D. Agora, olha só que coisa interessante. Cada processo não sabe dessa troca. Isso é feito de maneira que eles acham que eles estão rodando sem parar. Ele é trocado e ele não faz ideia. Você, como programador, não faz ideia também. Não tem como detectar isso. A não ser que você esteja programador SEO e faça isso, mas não tem. Então, na tua cabeça, todos os programas estão rodando assim, ó, em paralelo. E eles são programados de modo que rodem em paralelo. A máquina é só deles. Cada programa é feito de modo que tudo na máquina seja só dele. E na prática, o que está acontecendo é essa ilustração na terceira figura aqui, ó. Você tem o programa A, parou, substituiu por B, substituiu por C, substituiu por D. Aí voltou para o A, para o B, para o C, para o D. Esse esquema aqui, essa filinha aqui que vai circulando, se chama round robin. É um algoritmo que nós vamos ver. E o tempo, enquanto vai passando o tempo, é isso, eu vou trocando. Me dá a impressão de que os 4 estão rodando em paralelo, quando não estão. Então, o que ocorre hoje não é exatamente essa figura aqui em que você só coloca, essa é a ideia, você só colocaria quando um faz entrada e saída. Não, agora não, você simplesmente separa, dá fatias cada um, e eles vão rodando e você vai alternando, certo? É claro que se um trava, você aproveita o tempo que ele está parado para já colocar outro, dando essa impressão de paralelismo. E na prática, você não tem exatamente como saber, como prever, melhor dizendo, qual rodou quanto, sabe? O máximo que você consegue saber é o quanto foi rodado cada um e tentar balancear, se é que você vai fazer isso. Mas isso mais adiante nós vamos olhar, certo? Então, no multitarefa, o que você tem? Vários programas que estão na memória, e hoje em dia não necessariamente estão na memória, também vamos ver mais na metade do curso, né? Eles vão dividir, compartilhar o recurso do sistema. Não é nem dividir, é compartilhar. E nisso você tem um aumento da produtividade dos usuários. Você pode permitir até mais de um usuário na máquina, porque os programas vão compartilhar os recursos. Se um está usando a impressora, o outro não está. Se um está usando o HD, o outro não está. Um usa o processador, enquanto o outro usa o HD, sabe? E assim vai. Você deixa o negócio... melhora o uso da máquina, não desperdiça. E nisso você reduz custo. Claro que reduz custo, porque se tu pensa o custo em função do tempo, reduziu. Bom, eu já falei se for vários usuários, mas esses aí são sistemas multiusuários. Nós temos multitarefas, não necessariamente são multiusuários. Você pode ser multitarefa monousuário, ou seja, várias tarefas, mas um único usuário. Ou multitarefas multiusuários, ou seja, multitarefas vários usuários. Ou monotarefa, multiusuários. Ele executa uma única tarefa, mas vários usuários para aquela tarefa, certo? Não, isso aí não existe. Isso aí não tem a menor lógica, gente. Se é multiusuário, tem que ser multitarefa. Cada usuário com as suas. Mesmo que cada usuário, seja ele monotarefa, ou seja, tenha uma tarefa cada usuário, o sistema tem que ser multitarefa. Então, isso aí esquece. E nessa brincadeira aí, você pega desses... Não importando qual, se é multiusuário ou não, o fato de ser multitarefa diz, eu vou conseguir executar tarefas concorrentemente. E se o hardware permitir, ou seja, se eu tiver mais de uma thread, ou mais de um processador, ou os dois, simultaneamente, em paralelo, paralelismo real, certo? Quando nós estamos brincando com multitarefa, você pode pensar que elas existem em um desses 5 estados. Na prática, que nem antes, o que interessa são só os 3, porque aqui é sistemas operacionais e não religião dos sistemas operacionais. Então, antes de nascer e depois de morrer, não nos interessa. Aqui seria o novo, né? Se carrega na memória. Aí é que importa para o sistema operacional, porque ele gerencia essa galera, que é o que está vivo. Então, ela está pronta. Pronta significa que ela está na memória, mas não necessariamente não. Está na memória, mas não executando. Está esperando para executar, mas nada impede de executar. Aí ela começa a executar, ela passa para executando. Aí ela é suspensa. Por que cargas d'água ela foi suspensa? Porque ela precisou ler do HD, porque ela escreveu... está esperando alguma resposta do usuário, ou porque, nós vamos ver mais adiante, acabou o tempo dela, que foi dado a ela para rodar e tem outra que substituir. Aí, nesse caso,
Tá diferente aqui. No caso, ela só vai para suspensa quando você está esperando entrada e saída, ou teclado, ou rede, ou HD, o que for, alguma entrada e saída, ele vai para suspensa, certo? No caso de acabou a sua fatia e é a vez de tempo e é a vez de outro, ela iria direto para o pronta. Mas isso nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Não necessariamente hoje. Bom, então você está aqui com ele executando, ele faz uma entrada e saída, ele é suspenso. Bloqueado também chama-se. Ele está bloqueado. Aí, chegou os dados do HD que ele estava esperando, ele passa para os prontos. Ah, por que ele não passa para executar direto? Porque pode ter um outro peão aqui executando. Ele vai para os prontos. E é aqui que o SO vai decidir quem que vai executar, se para o que está aqui, enfim, aqui é que as decisões são tomadas. Uma vez que terminou, ela vai para terminada e também esse estado não nos interessa. Não nos interessa depois que terminou. Depois que morreu, simplesmente não nos interessa, certo, gente? Bom, então vamos lá. Continuando aqui com o multitarefa. Se eu tenho mais de um na memória e eles estão no estado pronto, veja, no bloqueado ou suspenso aqui, ele está bloqueado, ele não consegue rodar. O lance é os prontos. Desses prontos, qualquer um pode ser jogado no processador para rodar. E aí, o que é? Cabe ao SO de escolher qual. Você diz assim, eles competem pela CPU. Não tem realmente uma competição. O SO que vai bater o martelo e vai dizer qual que é, certo? Essa tarefa, essa escolha, a gente chama de escalonamento. Então, quando você vê o escalonador do SO, é justamente a parte do SO, o subsistema, as rotinas que escolhem qual processo que está na memória que ele vai pegar e jogar para o processador. Certo? É exatamente essa parte. E como que o SO faz para escolher? Gente, tem uma pancada de algoritmos e nós vamos ver vários algoritmos. Eu já falei que aqui a gente vai aprender muitos algoritmos, porque eu acho que vocês precisam saber os algoritmos. Isso enriquece como programador. Então, é mais assim, do ponto de vista não de um usuário do SEO, mas do programador, que também é um usuário, mas não é esse usuário front-end, certo? Então, você tem, assim, programas, isso aqui é mais ou menos, né? Assim, você pode dividi-los, assim, não é raro você enxergar programas trabalhando na base de surtos. Os bichos são meio malucos, né? Então, tá surtando na tua máquina. Isso não, nada a ver. O que são os surtos, né? Você tem um momento em que você processa, faz assim, fica um tempão usando a CPU, e um momento que você faz várias requisições ao disco, por exemplo, várias entradas e saída, certo? E quase todos os processos eles ficam alternando entre momentos de grande computação e momentos em que ele está requisitando entrada e saída. Se você para pensar, tem lógica. Veja, eu estou lendo dados de um disco. É o momento que você está em entrada e saída. Joguei na memória. Aí eu vou processar os dados. Olha o teu surto de computação. Cheguei nas contas. Tá, vou gerando resultados, botando na memória. Isso aí tá tudo ali nesse surto. Aí chega um momento que eu tenho que mandar para o disco de volta. Mais uma travada de entrada e saída. É isso. Só que aqui tá, alguns programas você tem surto, que eles têm muitos surtos de computação e outros têm muitos surtos de entrada e saída, certo? Esses que têm muitos surtos de computação são os chamados CPU bound, ou orientados à CPU. Eles fazem muito uso do processador. É o pessoal que faz um monte de cálculo lá, sabe? Que bota lá e fica calculando. E aí, o que acontece? O tempo de execução dele, você pode até definir com base nos ciclos do processador, certo? No próprio clock do processador. Já nós temos, no outro extremo, nós temos os I/O bound, ou seja, os orientados à entrada e saída, que eles realizam muita entrada e saída. E, gente, todo sistema que trata do usuário, que interage com o usuário, faz isso. A não ser aqueles que pegam só a situação inicial e fazem um monte de computação. Mas se você precisa de muita interação com o usuário, é só entrada e saída. E por usuário, pode ser o cara no teclado, pode ser do outro lado da rede, sabe? Não adianta. Tem uns que são exatamente assim. E aí, o que acontece? O tempo de execução dele, ele é definido mais pelo tempo das operações de entrada e saída. O quanto
Na soma, elas duraram. Então, você tem bem aquela figurinha de antes aqui, só que menorzinha, né? Você tem o pessoal orientado a CPU, que vira e mexe, faz entrada e saída, mas o tempo é dominado pela CPU, e o pessoal orientado a entrada e saída, certo? Claro que você tem o meio do caminho, mas no geral, ou tu carrega e faz um monte de calculeira, ou tu fica tendo que interagir com o usuário. Então, você consegue dividir aqui com uns perdidos aí no meio. E qual que é a ideia da multitarefa? É balancear a carga ali no processador, ou seja, alternar aqueles que sejam orientados à CPU com vários orientados à entrada e saída. Então, por exemplo, se eu tenho um aqui que é muito forte de CPU, eu boto ele para rodar. E quando ele faz entrada e saída, eu aproveito para rodar aqueles que estão prontos e que ficam esperando um mundo de tempo da entrada e saída. Aí você vai dizer, puxa vida, mas esse carinha, ele teve que esperar esse carinha, olha só, para rodar de novo, olha o tanto que ele teve que esperar. Sim, pode ser que ele tenha ficado pronto aqui, por exemplo, mas esse negócio domina demais, não faz diferença. E outra coisa, é a questão do que o usuário espera. Quando você tem um programa assim, orientado a entrada e saída, espera-se que ele não seja rápido. Quando tem um negócio que só calcula, espera-se que seja rápido. Isso aqui bate com a expectativa do usuário, que é muito importante, isso nós vamos ver mais adiante. Então, a ideia é você... Claro que você não tem um algoritmo maravilhoso para isso. Aliás, você não tem como prever isso aqui. Mas a ideia é tentar se aproximar de uma situação em que você fica intercalando esse pessoal. E assim usando a CPU, sempre. Ou seja... Não queremos deixar a CPU ociosa, porque ela vai trabalhar, quer esteja fazendo algo útil, quer não. Então, nesses multitarefas aí, o que acontece é, tudo bem, lembra do monotarefa? Todos os recursos da máquina são dedicados a um único programa. De certa forma, multitarefa, se você só tiver uma única thread, também, certo? O SO escolhe um lá, conforme algoritmos que a gente vai ver, esse é executado, e a máquina é dele, meu amigo. Mais ou menos. Porque esse cara aí, ele pode ser interrompido. E quando ele será interrompido? Bom, quando ele termina, né? Não sei, mas fez sentido. Aí é óbvio, né? Ele terminou, você tira ele da memória. Ah, eu apago a memória. Apaga nada, cara. Deixa tudo lixo lá, só diz, essa memória pode usar. Nós vamos ver que na computação você não apaga nada. Porque o que é apagar? Seria preencher de zeros a memória. Poxa, ou seja, armazenar zeros na memória. Para que esse trabalho todo, gastar energia? Deixa lá, certo? Quando tem algum erro. Como assim erro? Ele tentou executar uma instrução ilegal, aí o SO vai lá e morreu, certo? Quando faz uma operação de entrada e saída, ele morre numa operação de entrada e saída? Até pode, mas não é o caso. O lance é interrompido, certo? Ele é interrompido. Lembra? Ele vai para os bloqueados, certo? Ele vai no grupo dos bloqueados, ele fica num estado bloqueado. Só quando ele receber os dados, ele vai para o pronto, e daí do pronto, um dia ele será, espera-se, né, se o seu algoritmo for bom, e a implementação dele for boa, um dia ele será escolhido para rodar na CPU. E, finalmente, quando termina o tempo alocado a ele, veja, ele é multitarefa. Eu dou um determinado tempo, não necessariamente igual, para cada processo, para cada programa, estou me adiantando, que está na memória rodar. Tá, o nome é processo, certo, mas nós vamos ver mais adiante. Então, eu dou um determinado tempo para ele rodar, terminou o tempo, sai, filho. Claro que está muito bruxaria por enquanto, está bem bruxaria mesmo. Como assim sai? Porque para pensar, minha gente, o programa está na CPU. Quem comanda a CPU é ele. Como que o SO vai interromper esse programa se o SO não está rodando? E aí? Pois é, isso é uma coisa que a gente vai ver mais adiante. Como que o SO interrompe? E a resposta é, não interrompe, ele não está rodando, gente, não tem milagre. Então como? Hardware é feito de maneira a gerar uma interrupção. Você marca um tempo lá e diz, clock é feito para isso. Aqui, gera uma interrupção. Nós vamos ver tudo isso. Essa interrupção, o que ela faz? O circuito faz com que a próxima instrução a rodar seja justamente
Nós vamos ver em mais detalhe. Grosso modo, a parte do SO que escolhe esse negócio aí, certo? Que vai tratar da troca de programas de qual está rodando. Aí, na prática, o que o hardware faz? Depois de um determinado tempo, ele pega o SO e bota para rodar. Aí o SO rodando, opa, ei, eu tenho que escolher. Ei, é mesmo, rapaz? Então vou escolher. Aí escolheu, o que o SEO faz? Você é o escolhido, bota o cara para rodar. Quando ele bota o cara para rodar, o SEO não estava rodando. Aí o cara assume. E ele é o dono da máquina. Até o hardware diz, acabou o tempo, o SEO roda, o SEO volta. Tô aqui de novo, rapaz. Tem que escolher outro. Aí ele escolhe. É assim que o negócio funciona, certo? E é muito legal. Bom, então olhando aqui multitarefa, você tem aqui supervisor, aqui seria o teu SO, né? Ele não, é bom que ele não que ele esteja na memória sempre, sabe? É bastante interessante. É por isso que o Windows come tanta RAM, né? Porque joga o Windows inteiro na memória. Não inteiro, mas em boa parte. Aí o supervisor está aqui. Aí está rodando aqui o primeiro serviço, né? Primeiro programa está rodando. Aí o que acontece? Ele, nesse ponto, foi suspenso, porque acabou a fatia de tempo dele. Beleza. Aí roda, nessa suspensão, ele é suspenso, acabou a fatia de tempo, aquilo que eu falei, o hardware tira, bota o SO para rodar, o SO escolhe o serviço B e passa para o B. Ele começou nesse ponto aqui, porque provavelmente já estava rodando antes, né? Aí está rodando lá, certo? Aí o B está rodando, fez uma requisição de entrada e saída. Sei lá, tá lendo do HD, certo? E o cara vai ficar bloqueado por muito tempo para receber os dados do HD. Então, o que nós vamos fazer? É por isso que toda entrada e saída é feita por meio de chamadas ao sistema. Lembra que eu falei do Orale? Pois é. Por quê? Porque quando ele for fazer entrada e saída, ele não acessa o HD, ele chama o SO, dizendo, eu quero fazer entrada e saída. Quem que vai rodar daí? O SO, que manda a requisição dele para o disco e já escolhe um outro zero ela aqui para rodar. No caso, ele escolheu o A de volta para rodar. E o A foi rodando. Só que o B ainda sequer recebeu o resultado da entrada e saída dele, e o A terminou. Se o A terminou, o que ele faz? Troca. O B ainda não recebeu, então traz um outro que precisa rodar, põe na memória, certo? E começa a rodar do C, desse cara aí da memória. Se terminou a entrada e saída, aí você tem uma escolha. Ou continua com o cara que está rodando, que é o C, ou tira o C do processador e volta a rodar o B. Eita, mas peraí, como assim? Como que o SO vai fazer essa escolha quando terminou a entrada e saída? Porque quando os dados da entrada e saída estão prontos, nós vamos ver interrupção. O hardware mesmo dá uma interrupção e diz, opa, e bota o SO para rodar. E aí ele diz que, por que eu acordei? Ficou pronto. Mas deixa o B dormindo. Volta ao C que estava rodando. Certo? Então, não, agora vai para o B que vai rodar. E aí ele escolhe qual deles, se é o B, cujos dados acabaram de chegar, ou o C que estava rodando antes. Ou sei lá, caramba, de repente escolhe botar um outro que está na fila esperando, sei lá. Isso aí, essas escolhas nós vamos ver, são algoritmos que nós vamos ver mais tarde, certo? Bom, então isso daqui, certo, é uma classificação do SO. E quanto à interação, a interação permitida com o usuário, aí nós temos sistemas em batch, também são conhecidos como LOT, tempo compartilhado, os interativos, e de tempo real. Nessa classificação, o fator determinante é o tempo de resposta. Vamos olhar os em lote. Como funciona um não batch? Voltando à pré-história, quando os dinossauros andavam sobre a Terra. Então, cada programa, que também na época chamava-se de job, cada serviço, ele era escrito à mão, e daí você perfurava os cartãozinhos lá, empilhava aquele monte de cartão, ia lá no meio do caminho, caía 2, você voltava chorando para casa, porque perdeu o programa inteiro, refazia, levava lá de novo, caiu. Aí depois, umas 3, 4 vezes que você fazia isso, tomando todo o cuidado, né? Você andava assim, entregava lá na máquina para que ele fosse processado. Um sujeito que ficava lá tomando conta da máquina, ele pegava
que era o operador da máquina, pegava esse monte de cartão e ia abastecendo na máquina. Olha, vocês reclamam do trabalho de vocês. Ele ia abastecendo a máquina lá. E a máquina ia calculando lá, fazendo... Ali estão as instruções, ia rodando. Terminado, sei lá qual que era a saída, podia ser gravar alguma coisa numa fita, ou, via de regra, uma impressora, imprimia o resultado, o cara ia lá, arrancava a folha da impressora e entregava para você. A propósito, e a pau que você ficava esperando? Isso era horas. E para aqueles engraçadinhos, não, eu não vivi esse tempo, certo? Mas o ponto é, entre a execução de 2 programas, certo? O processador ficava ocioso. Porque o cara ia abastecendo, esse era o tempo. Aí pegava a resposta. Enquanto ele está pegando a resposta, tudo, o que aconteceu? Nada, o processador está lá paradão. Paradão não, está consumindo energia, ele está funcionando, a máquina não desligou. Aí ele ia lá, pegava mais cartão de um outro cara que estava na fila, e assim aquela fila lá. Sabe? Terrível o negócio. Esse era um sistema não batch que existia. Aí tiveram a ideia, puxa vida, por que a gente não faz o seguinte? Pega os cartões, em vez de mandar para a máquina rodar, manda eles para um negócio que grave numa fita, todos eles. Aí a fita eu levo para a máquina. Aí a fila de pessoas vai mais rápido, sabe? Porque eu recebo e vou pondo lá na máquina para ir gravando na fita. Então, aí trava a galera, né? Que tem que levar a fita, bota a nova fita. Aí trava a galera, mas, enfim, a fila anda mais rápida, certo? Então, esse daí, você submetia ao processador um grupo, um lote de processos da mesma, ao mesmo tempo, não. Você mandava uma fila, tá aqui, ó. Tá aqui esse grupo, processa esse grupo. E ele processava em ordem, né? Processava na ordem. Na prática, você podia fazer alguma reordenação lá, conforme punha na memória e fazia alguma... Nós vamos ver esse algoritmo, não vou me adiantar. Mas processava na ordem, certo? Então, o que é um sistema em lote? Quando você pega os processos, os programas, os jobs, os serviços do usuário e submete em ordem sequencial para execução. Na ordem sequencial, em uma ordem sequencial, quer dizer o quê? Que um vai ser executado, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Não necessariamente é a ordem de chegada, pode ser, mas não necessariamente é. O ponto é, no meio do caminho, não tem interação entre o usuário. O cara entregou para o peão lá que opera a máquina e acabou. É celular, né, gente? Agora vai ficar. O cara entregou lá para o sujeito que opera a máquina e acabou. Aí, certo? Vai embora. Você só volta para pegar o resultado final. Esse aqui é um ponto muito importante. Bom, tudo bem. Como eu falei, você chegava um monte de gente lá na fila, você ia armazenando tudo, uma fita magnética, mandava essa fita para o processamento, certo? E aí o que é? Processava e imprimia do primeiro, aí processava e imprimia do segundo. Mas espera aí, imprimir, especialmente nessa pré-história, era realmente complicado, porque era lento, muito lento. Pô, mas você está gravando em fita, para você ver. Vai ser bem mais lento que gravar numa fita, para você ver. Certo? Então daí tiveram uma ideia. Pô, em vez de mandar para a impressora diretamente, o que eu faço? Eu mando para uma outra fita. Então, vem os cartões, são gravados numa fita, essa fita eu boto para processar, o resultado grava numa fita, e aí essa fita eu levo para a impressora. E nasce assim o sistema de spooling. É o mesmo sistema usado hoje. Quando você vê assim, o spooling da impressora. Não, pelo amor de Deus, não é uma fita que é levada para a impressora. Não, mas é uma área de memória em que você armazena o que ela tem que imprimir. A mesma ideia permanece. Mas na pré-história, lá o que se tinha era esse sujeito aqui, que aliás tem uma calça que serve como a maior meia que eu já vi na minha vida, porque não tem sapato, tá vendo? A meia começa aqui, sobe até aqui e tem 2 pernas de meia. Bom, o sujeito aqui com uma meia enorme, ele levava o cartão de memória. E aqui tinha a galera, sabe? Não cabe na tela. Tinha a galera aqui, que é de cada um. E colocava na leitora de cartão. Ela lia, armazenava tudo aqui numa fita magnética. Aí via essa tiazinha aqui, que também não usava sapato, e punha no computador aqui para processar. Esse aqui era o lote. Na mão dela, nessa fita aqui, você tem um lote de programas. E aí ele ia processando. Esse aqui era o processador meu, era o 7094, da IBM, se não me engano.
E aí, a irmã gêmea dela pega aqui o resultado, né? O resultado é gravado aqui, a irmã gêmea da tia que colocou, não é a mesma, né? Ela vai colocando enquanto a irmã gêmea vai tirando. A irmã gêmea dela leva para a impressora que vai imprimindo. O spooling consiste em vez do processador acessar a impressora direto, ele gravar uma outra fita para a irmã gêmea da tiazinha lá, mandar aqui para a impressora e imprimindo. Pô, mas não tem uma coisa mais nova? Não, gente, isso aqui não existe mais, mas a ideia nasceu daí, a ideia do lote. Então ninguém mais usa lote. Opa! Quando você faz um bash, um script qualquer, seja bash lá no Linux, ou os arquivos, os BAT, né, batch, do Windows, o que você acha que é? Por que é ponto .bat? Batch é um lote. Porque ele vai executar aqueles comandos. O que é um comando? Um comando é uma rotina lá, certo? Via de regra, é um programa que você está rodando. Então, ele vai rodar na ordem que você pôs. Por isso que é um batch. A gente ainda usa batch. Não assim, mas ainda usa, tá? Então, esse daqui, os sistemas em lote, tem como característica, além do óbvio lote, não tem interação com o usuário. Ninguém chegou aqui no meio... Não tem um pergunte para o usuário da Doce, não tem essa. Isso, quem tem, são sistemas interativos, porque permitem interação com o usuário. Então, é permitido ao programa perguntar algo para o usuário para que ele digite. Então, daí você precisa acessar a tela, ter, ou pelo menos alguma forma de comunicação, né? Pode até se imprimir, é meio grotesco, mas enfim. E o cara tem que ter algum mecanismo de entrada, como um teclado. E esses também, os interativos, você pode ser monousuário, interage com um cara só, ou multiusuários. No caso multiusuário, você vai ter que usar multiprogramação. Monousuário pode ou não usar multiprogramação, certo? E o último grupo, que fique bem claro, gente, a gente vai começar a ver algoritmos de escalonamento. O que é escalonamento? É escolher qual processo vai rodar, vai usar o processador em seguida para lote. Mas como assim? Ele não roda até o fim? Sim, ele roda até o fim. A questão é como eu ordeno essa fila. E outra, pera não mútil, né? Porque quando ele faz entrada e saída, os sistemas modernos já não são tão cavernosos assim, né? Mas, idealmente, eu mexeria só na ordem. Idealmente, não. Inicialmente, eu mexeria só na ordem, certo? Nós vamos ver algoritmos para sistemas interativos, onde mais tem que você tem que levar em conta tudo, até a vontade do usuário. E nós vamos ver algoritmos também para os de tempo real. E o que são os sistemas operacionais de tempo real? O nome já diz, tempo real. Não pode ficar dormindo no serviço, certo? Ele depende o quê? Ele depende de sinais de fora e ele tem um tempo limite para responder. E ele tem que cumprir esse tempo. Idealmente, ele tem que cumprir. Senão, as consequências podem ser bem ruins a depender do sistema. Então, é um sistema guiado a sinais de interrupção. Algum sensor manda uma interrupção e o sistema operacional tem que tratar ou escolher ignorar por um determinado tempo para tratar outra, por exemplo, que vai vencer antes. Isso já estou adiantando um algoritmo, certo? Então, via de regra, isso daí é para aplicações bem específicas. Linha de montagem, controle de caldeira, voo, usinas termoelétricas, nucleares e por aí vai. Então, o que você tem? Sensores mandam sinais que são processados e te dá a saída para alguma coisa que vai tomar, sei lá, algum mecanismo que vai fazer alguma coisa, certo? No caso do tempo real, bom, já meio que adiantei, tempo é crítico, certo? E o lance é o seguinte, ainda se o universo fosse comportado, mas não. Existe a lei da entropia, ele caminha para bagunça. E aí o que acontece? Via de regra é um ou mais dos sensores está pipocando, tá? E você tem que decidir a qual reagir, qual processar, a qual responder, certo? É isso aí. E tem que ser do intervalo de tempo. Qual? Esse é um problema. Depende da tarefa. Algumas tarefas, honestamente, você tem um tempo maior e se perder, ninguém morre. Outras tarefas, você tem um tempo ínfimo e se perder, literalmente, muita gente morre. Então, tem que realmente levar isso daí em conta, certo? Na via de regra, o que você vai ter? Vários processos que advêm de vários sinais,
competindo pela CPU, cada um tendo que fazer uma carga distinta de trabalho na CPU e tendo um prazo distinto para executar isso. O SO é quem tem que escolher. Percebem, gente, o que é um SO? Um SO não é só mais uma carinha bonita para o teu HD. Sabe? Não é onde eu ando na internet, leia, você abre um browser. Não. É muito mais do que isso. Muito mais. E qual que é a beleza do SO? Os algoritmos, como eu disse, se alguma vez deu pepino em computação, foi dentro do SO. Então, SO, ele já encarou todos os pepinos possíveis. E eles têm soluções, vamos combinar que nem todas legais, mas eles têm soluções que vocês podem levar até para a vida, porque gerenciamento de tarefas. Não precisa ser gerenciamento de processos computacionais. Qualquer tarefa. Eu encontrei, vou chegar lá e vou dar um exemplo. Um dia mudaram o sistema de um banco aí em que eu estava, eu reconheci o algoritmo do SO. Era um algoritmo de SO que estava sendo usado. Talvez eles não soubessem, talvez estivesse até muito feliz de ter inventado aquilo. Só lamento, os SOs usavam desde, sei lá, 50 anos atrás. É para isso que se estuda SO. Para saber como sair de uma determinada enrascada. Porque essa enrascada já aconteceu com a galera de SO. Bom, os sistemas de tempo real, vou tomar minha aguinha, porque ninguém aguenta esse tempo seco que tá. O sistema de tempo real, eles se dividem basicamente em dois. Um deles são os tempo real crítico, hard real time. O que significa isso? Velho, não atrase. Basicamente é isso. Atrasar é tão ruim quanto não fazer. É tipo vestibular. Fechou, acabou aí, cara. Só lamento. Certo? Então, exemplo, piloto automático de aviões. Para pensar. Tá voando, detecta um obstáculo à frente. Ah, não, peraí, o campo minado tem precedência. Hã? Claro que não. Monitoramento de pacientes em hospitais. Não precisa nem falar, né? Rolou lá, tem que tomar alguma atitude. Agora, monitoramento de reator em usinas nucleares, cara. Núcleo derretendo. Peraí, eu tô aqui, o campo minado. Pera. Acontece. Então, percebe o que eu disse? Literalmente, pessoas morrem por causa disso. Isso é uma coisa que precisa ser levada em conta quando a gente está construindo esse tipo de sistema. Bugs aqui não são muito legais, não, viu? Por outro lado, vocês têm os não críticos, o soft real time. Eles são real time, mas esquema, I wanna love you, sabe? Meio assim, meio reggae, não precisa, não, sabe? E aí vai. Certo? De vez em quando, você descumpriu um prazo, ninguém morre, literalmente, ninguém morre, sabe? Pô, mas tem sistema assim? Claro que tem, meu amigo. Caso vocês não saibam, quando vocês assistem os seus filminhos no YouTube lá, o que vem? Você tem o vídeo, via de regra 24 frames por segundo, e você tem 2 áudios. É estéreo. Você tem 2 canais de áudio. E se o áudio não casar perfeitamente com o vídeo, se você perdeu um pacotinho de áudio, sabe? E se em vez de 24 frames você recebeu 23 e a 24 você vai dizer que você é ninja o suficiente para dizer, aí veio 23 frames, não veio 24 não. Pô, nenhuma, cara. Capaz. Você não vai ver. Ninguém morreu. Beleza. É nóis. Então isso aí, tranquilo. Pensa assim, transações em bancos. Depositou, mas não chegou. Que mal. Quem falou isso? Falei em atraso. Certo? Puta, depositei agora no banco, em vez de cair às 12h46 com 15 segundos, caiu às 12h46 com 37, que absurdo. Não, cara. Não, ninguém vai morrer por causa disso, certo? Você nem vai ver. Sabe? Se você estava perdido lá no teclado, tentando arrancar o cartão que o bicho estava mascando. Cara, sabe? Isso aí, ninguém morre por causa disso. É óbvio que sumir transação não é legal, mas não estamos falando desse nível. Atrasos. Certo? No caso lá do frame, no caso do frame, se disse perder o frame. Sim, né? Processar uma foto. Se você perder o prazo da foto, joga ela fora, né, cara? Senão a coisa fica meio... Imagina, cara, você tá assistindo um filme, de repente começa a surgir perdidos frames passadas, sabe? Memórias de vidas passadas. Assim, que é isso, cara? Não, joga fora aquilo lá.
No caso do banco, não jogue fora, né? Processo com atraso, ninguém morre. Automação em fábrica, bom, depende da tua fábrica, é claro, né? Mas se atrasar alguns milissegundos, também ninguém vai morrer. Beleza, gente? Então, isso aqui sobre a interação. E quanto à organização interna, prometo que esse é o último item. Pô, mas falta metade. Pois é. Não preciso nem dizer que se ele tem que fazer tudo isso, é óbvio que ele é complexo. É um monte de método que está lá. E aí, você precisa dar uma certa atenção a como você organiza esse montoeira de coisa. Nós temos 4 modelos básicos. Uma estrutura monolítica, é a pré-história, é a pré-histórica mesmo, mas é a que nós temos até hoje. Micronúcleo, máquina virtual e cliente-servidor. Eu acho legal, máquina virtual surgiu, morreu, voltou, sabe? O negócio tá meio... Bom, o que é estrutura monolítica? É o ninho de Mafagafo, cara. Então, como eu disse, é o primeiro lá. Teu SO é uma coleção de procedimento. Não é bem assim. Tá bom, vamos pensar um modelo monolítico puro. Monolítico puro é cada um vê todo mundo. Você pode chamar qualquer rotina de dentro do SO. Uhul! Então você tem aqui os processos, os programas do usuário aqui. Eles fazem chamadas ao SO, tem uma interface aqui. E aqui é o ninho de Mafagafo, essa parte vermelha aqui. E aí o SO interage com o hardware e o hardware, via interrupção, interage com o SO. E é esse bloco. Por isso que é monolítico, monolito. Monolitos, se não me engano, é uma pedra, sabe, em grego. E vai, é um pedrão, certo? Que você carrega na memória. Puxa, carrega o monstro todo? Mais ou menos. Hoje você tem já modular, tem camada, tem um monte de coisa, mas vai, no modelo ideal, sim, tá? Ideal não é o melhor, ideal, assim, na ideia do que representa o monolito. Então... todo mundo enxerga todo mundo consegue acessar todo mundo, né? E o hardware enxerga essa galera como um único programa, é o SO. Certo? Todo SO trabalha no espaço de núcleo. Já a gente vê essa distinção. Tá? Exemplos, o DOS, o Windows, o Unix, todos eles são assim. Você tem a aplicação rodando no modo usuário, já a gente vê, e no modo núcleo você tem o ninho de Mafagafo, que é o SO, e acessando o hardware, certo? Então, um exemplo aqui é a estrutura do núcleo do Linux. Ainda falta todos os outros, os extras, né? Você tem aqui no nível mais baixo o dispatcher, né? E o tratador de interrupção. E no nível mais de cima, a interface das chamadas de sistema. Os processos, os programas interagem por aqui, fazem chamadas aqui, certo? Chamam funções daqui que acessam tudo que está aqui dentro, que tem arquivo, gerenciamento de memória, processo, tem muito mais coisas que essa figurinha, né, gente? Isso aqui é bem simplificado. Então, e como é que você faz para construir um cara desse? Você faz o bicho e compila ele como um monstro só, certo? Você pode até separar em módulos, mas vai rodar no final se junta esses módulos e roda como um monstro só. Que esse é o núcleo do sistema operacional. O kernel. O kernel é o núcleo do sistema operacional. Qual que é a grande vantagem desse modelo? Gente, é o desempenho. Todo mundo enxerga todo mundo. É rápido, tá ali. Não é à toa que ele ainda é usado. O desempenho é muito bom. Qual que é o contra? É um ninho de Mafagafo, cara. Quer dizer, você um bug ficar lá dentro perdido, rapaz, é facinho, certo? Fora que, para você mudar alguma coisa... Manja aquele jogo de vareta, assim, se você tirar uma sem desmontar tudo, rapaz, você tem que estar esperto com o que vai fazer. Bom, uma tentativa de organizar, mas ainda assim monolito, é fazer um sistema de camadas, uma hierarquia. Então você tem níveis de abstração em cada hierarquia. O que significa? Que a de cima trabalha com o que de baixo fizer sem saber como é que ela faz. É isso. Então, a cada nível esconde os detalhes do que ele faz dos superiores e ignora o dos inferiores, sabe? Então, o cara de cima não sabe o que é feito no nível de baixo, só sabe que o milagre é feito. Isso funciona muito, vocês vão ver em redes, sabe? Deus sabe como é que esse pacote é mandado. Eu quero que mande esse texto. Deus sabe como é que você vai quebrar.
aí quebra os pacotes. Deus sabe como é que você vai botar isso aqui para ir para a rede. Aí, sabe? E assim vai. Então é legal, a grande vantagem disso é que você consegue organizar a coisa, né? Exemplos, o Windows NT. O Windows NT é assim. Tá? Daí veio a nova família aí, né? Bom, quando você organiza assim, tudo bem, você separa, você cria uma modularização, se divide o programa em módulos, tem hierarquia, os de cima usam o de baixo sem saber como as coisas são feitas. Cada módulo, em relação ao todo, é óbvio que tem menor complexidade, e um interage com o outro através de interfaces, né? Que nem interface Java, você faz chamadas e o outro responde, Deus sabe como ele fez. Então, você tem esse conceito de informação escondidas, em que detalhes como estrutura de dados, algoritmos, blá, 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 estão dentro de cada camada, e é isso. Certo? O que o pessoal de fora sabe é que aquele módulo faz determinada tarefa, Deus sabe como. Então, é isso. Então, um exemplo aqui é a estrutura do núcleo DNT. Veja, no modo núcleos tem bem menos coisas aqui. Você tem os drivers, nós vamos ver tudo isso daí, certo, minha gente? A abstração de hardware, tem tudo isso daqui. E no modo do usuário, você tem a interface gráfica, você tem as DLL, sabe? Ele dá uma separada. Então, qual que é a grande vantagem disso? Ele fica mais fácil de dar manutenção, né? Porque você tem que se preocupar só com o módulo, não precisa se preocupar com pega a vareta, mexi aqui, estourei lá, sabe? Então, esse modelo hierárquico faz com que uma camada, se você mexer numa camada, você dificilmente vai ferrar as outras. Na verdade, você não vai ferrar as de baixo, potencialmente vai ferrar as de cima, que se você mudar o comportamento, sabe? Porque ela espera uma coisa e você acabou de mudar, mas as de baixo não vai ferrar nada. Qual que é o grande problema? Isso vem com preço, gente. Olha só aqui no desenho. Aqui eu estou trocando de modo usuário para núcleo. Nós vamos ver isso mais adiante. Isso é extremamente custoso. Mesmo aqui, em vez de chamar diretamente, eu tenho que começar a acessar a interface. Então, sim, o desempenho cai por conta disso. Mas organiza. É uma decisão de projeto. Tá? Agora eu estava falando em modo usuário, modo núcleo. Bom, você tem dois tipos de acesso ao hardware. E eles são definidos no circuito. Um deles é o modo usuário e o outro é o modo núcleo, ou o modo kernel. Kernel, né? Kernel também. Ou supervisor. Certo? O que determina? Dentro do registrador, o Program Status Word, certo? Você tem algumas linhas que determinam se a instrução que está rodando em modo usuário ou núcleo. Tá, grande coisa. E daí? Daí que se ela estiver rodando em modo usuário, ela não tem acesso ao conjunto de instruções da máquina inteiro. Tem acesso apenas a algumas, certo? Mas não ao conjunto todo. O hardware não deixa certas instruções serem executadas se não tiver o sinalzinho lá de modo núcleo, de modo kernel. E nisso, o que acontece? O hardware nisso dá uma mão para proteger o próprio sistema operacional na RAM. Porque para pensar, minha gente, de repente vocês baixam lá, aquelas coisas que vocês baixam, que não deviam baixar, e vem um cavalinho de Troia e roda. E ele resolve fazer o quê? Tirar o SO da memória e assumir o controle como SO. Só lamentou, não consegue fazer. E por que ele não consegue fazer? Porque ele não tem permissão. Simples assim. O SO está lá na memória. Quem tira o SO da memória? O SO. Então, para alguém fazer isso, ele tem que, de alguma forma, entrar no SO. Sabe? Isso protege. O jeito do hardware proteger é o hardware ajudando o software a ser mais seguro. Tá? Então, vamos lá. Já disse que no modo usuário você não tem acesso direto aos recursos da máquina. Bom, o hardware, é óbvio que você teve acesso a algumas instruções. As aritméticas, lógicas, tudo isso daí. Mas são as sem privilégio. É daí que você tem as com privilégio e as sem privilégio. Com privilégio significa que precisa do modo núcleo, certo? E aí, para que foi criado? Como eu disse, proteger o SO, ou seja, garantir a segurança e integridade do sistema. Se o código do usuário tentar fazer alguma coisa que não deve, como tirar o SO da memória, acessar uma coisa que não devia, o hardware interrompe. O hardware interrompe. Diz, essa instrução é legal. E bota o SO para rodar. O SO,
queria uma instrução, é legal, que legal, ó, aqui está você na memória, ui, aqui não está mais você na memória, sabe? É o SO do mal. Então, e nessa brincadeira, mas velho, não precisa ser nenhum ataque, pode ser uma bobagem mesmo. Você fez bobagem como programador, vamos ser honestos, né? Então, daí, só que daí, em vez do sistema todo cair, a máquina travava, não, só a aplicação interrompida, o SO limpa. Então o SO não trava. Trava. Trava, nós sabemos que trava, né? Não adianta dizer que não. Mas a questão é, aí tem alguma coisa errada com o SO, certo? E sempre dá para travar por exaustão de recurso, mas isso nós vamos ver só ao final do curso. Bom, e no modo kernel, a máquina é tua. Sem restrição, todas as instruções são executáveis, certo? É isso. A máquina confia em você 100%, troféu joinha. Quem via de regra tem? Em tese era para ser só o SO. Por que em tese? Porque, se vocês lembram lá da aula passada, a máquina, ela vai em locais específicos, varia de máquina para máquina, mas vai em locais específicos, pega o que tiver lá e bota para rodar. Na crença de que aquilo é o SO. E se não for? Pois é. Se não for, não era, né? Então, mas ela confia cegamente e aquele cara lá vai rodar em modo núcleo. Lembra que eu falei, é um ótimo lugar para você colocar as coisas que não prestam? Pois é. Felizmente é um lugar tão batido que é onde os antivírus olham de cara, né? E dão até risada. Então, na prática, é isso, né, menina? Então, embora seja escancarado, então, aquele lá é o software que roda com privilégios. E é bom que o SO esteja lá. Então, esse aqui nós falamos de modo usuário e modo kernel, que não tem nada que ver com estrutura monolítica. Isso aqui é hardware. São os modos de acesso ao hardware e como ele me ajuda, certo? Então, outra estrutura além da monolítica é a de micronúcleo ou microkernel, certo? Microkernel, se vocês preferirem. Certo? Microkernel. Qual que é a ideia dela? A ideia é deixar o kernel minúsculo. Faz sentido? O menor possível. E aí, tudo que o SO, o núcleo deveria, o núcleo não, tudo que o SO deveria prover é feito via serviço, em processos que rodam no modo usuário. Isso que é interessante. Certo? Como assim? Gerenciamento de memória, gerenciamento de entrada e saída, tudo roda no modo usuário. Mas, peraí. Para acessar essas coisas, não precisa estar em modo núcleo? Sim. Daí esses módulos, embora façam parte do SO, tem que pedir permissão para o microkernel para fazer isso. Então, basicamente, um módulo se comunica com o outro via mensagem através do microkernel, que nós já vamos ver. E daí a função do núcleo, a função principal do núcleo se reduz a gerenciar essa comunicação, porque ele não escolhe mais processo. Qual programa vai rodar? É um programa específico que faz isso. Certo? Ele não escolhe mais quem vai estar onde na memória. É um programa específico que faz isso. Tudo parte dele. Certo? Então, daí ele só vai ter as funções realmente essenciais para a máquina funcionar. É a base sobre a qual o SO vai ser construído. É muito interessante isso daí. E daí você constrói, é interessante também porque partes do SO, você constrói isso como processos concorrentes, são programas rodando e tentando acessar o próprio micronúcleo. E é interessante porque eles são partes do... Pensa você num corpo só e teu braço brigando direito, brigando com o esquerdo para poder coçar a tua cabeça, sabe? É uma loucura. Se você parar para pensar, é uma loucura. Mas não, ainda bem que esse paralelo morre aí, né? Não tem muito a ver, mas eles competem entre si até pela atenção do micronúcleo. E o que o núcleo vai fazer? Ele, além das mensagens, ele vai alocar a CPU aos processos. Vai deixar qual rodar e quando, certo? A comunicação, realmente, não falei, né? Está aqui, Interprocess Communication, né? É os mecanismos que permitem que um processo transfira, programa, gente, tudo vai ficar mais claro nas próximas aulas, certo? Transfira informação de um para o outro, tá? Então, o que você tem aqui? Você tem, servidor de arquivos, de processos,
os programas que vão rodar, memória, servidor de impressão, servidor de rede, uma pancada, interface gráfica, uma pancada de coisa. Tá tudo aqui, só que ó, no modo usuário. Eles interagem via mensagem, mandam mensagem para o microkernel. Então, se o programa do usuário que está aqui quer acessar a impressora, ele pode, por exemplo, mandar para o não, aí vai para o servidor de processo. Provavelmente vai ser aqui. Vai mandar aqui, bom, depende de como organizar, mas vai. Manda aqui uma mensagem que repassa aqui para o microkernel, que manda aqui para a impressão, que finalmente imprime. Na verdade, só para dizer que vem aqui, está pronto, está pronto. Já dá para sacar que o negócio fica mais lento, né? E aí o microkernel é que vai acessar o hardware. Quem fez isso? Minix, que era um mini Unix, e o Symbian. Symbian era usado pela Nokia, se eu não me engano. Por que eu pus aqui? Porque era um sistema bom pra caramba, gente, e que foi descontinuado pela Nokia. Só que daí eu li uns tempos depois que ele voltou à vida, ele tá um zumbizão lá. Eu não sei como é que tá honestamente agora essa situação. Se o bicho voltou a morrer, não sei. Era estrutura... Poxa, mas não tem um sistema, então, assim, altamente difundido que seja assim? Mas, cara, a ideia é muito boa, a ideia é muito interessante. Eu já usei, já apliquei essa ideia a outros problemas, certo? E se você parar para pensar, essa bendita dessa ideia é usada muito em sistemas distribuídos, a ideia. Então, o que você tem? Você tem aqui o processo do cliente, certo? Servidor de arquivo, memória, manda via microkernel mensagem. O cliente, teu processo, teu programa quer acessar um arquivo, manda uma mensagem para o microkernel que manda para o servidor de arquivos. Ou, conforme você construiu, você pode botar ele mandar direto, acessar direto aqui o servidor de processo, para daí mandar para o microkernel. Vai variar, gente. É vocês que escolhem, né? Vocês estão programando a coisa, meu. Não sou eu que vou dizer como é que vocês vão fazer, né? O grande lance é, toda a galera trabalha no modo usuário e no modo núcleo só o microkernel. Isso é legal. Então, qual que é a vantagem? Meu, proteção total do núcleo. Tá tudo fora, tá tudo no modo usuário. O hardware não deixa os caras rodarem, tem tudo que pedir permissão para aquele micronúcleo. Beleza. A outra coisa é muito interessante. Para pensar, você está no monolito. Pensa se o seu servidor de arquivo falhar. Meu, o monolito falhou. É isso, simples assim. Nesse sistema, não. Você pode simplesmente levantar de novo. Mata o processo que servia os arquivos e levanta. O gerenciador de memória. Aí vai dar um pepino, né? Porque ele tem um mapa de memória. Mas em última instância, sabe, você tem como levantar, perdeu, faz parte, começa de novo. Mas não é um crash tão absurdo, certo? Uma outra coisa que é interessante é, tudo bem, ele funciona assim. E se tiver múltiplos processadores? Meu, o mononúcleo tem que estar preparado para isso. O microkernel já está preparado, sabe? Você consegue dividir em diferentes processadores. Em última instância, você pode fazer, nesse esquema, um sistema operacional distribuído em várias máquinas. Tem, mas é lento para dedéu, porque você depende de rede, né? E aí, confiabilidade, é óbvio que você aumenta, né? O bicho é seguro. E escalabilidade. Puta, como é que eu faço para colocar mais um módulo? Meu, eu subi um programa, sabe? Ele vai conversar. Qual que é o contra? Bom, gerenciar isso é complicado. Mais do que o monolítico, bem provável, sabe? É bem complicado. E é claro que ficar trocando mensagem daqui, mensagem dali, puxa o freio na velocidade. Então, o desempenho dele é ruim. E é por isso que as máquinas elas não adotaram exatamente isso. Mas não é uma ideia ruim. Sob certas condições, eu acho que seria uma ideia muito boa. Certo? Então, nunca joguem fora uma ideia assim. Sempre mantenha, pode ser bem interessante usar. Uma outra organização é de máquina virtual, que eu acho muito interessante, que ela nasceu muito antiga. Essa figura veio lá do VM370, né? Estou vendo aqui. Qual que é a ideia? A ideia era o seguinte: você tem o gerenciador, você tem o hardware, tá? Aí você tem um gerenciador de máquinas virtuais, que é o teu SO,
da máquina, certo? Mas não é exatamente o SO, é um SO mais bem bem pré-histórico, assim, sabe? Ele não trata exatamente do que o SO trata, ele só gerencia as máquinas virtuais. E aí aqui você tem máquinas virtuais. E em cada máquina virtual você tem um sistema operacional, não necessariamente igual. Você pode, inclusive, ter sistemas operacionais diferentes em cada máquina. Então, você tem o gerenciador de máquina. Gente, a ideia da máquina virtual não é alienígena, né? Java roda sobre uma máquina virtual. O que pode ser alienígena para vocês é, peraí, um SO, que é um gerenciador de máquinas virtuais e roda diferentes SOs em máquinas virtuais diferentes? Sim, sim. E isso daí é antigo para... Eu não lembro agora se é 60 ou 70 a década, certo? Mas, enfim, o grande lance é que, qual que é o grande papel disso aqui? Gerenciar as máquinas virtuais. O que significa isso? Ela oferece uma cópia virtual do hardware para os SOs. Então, o teu sistema está rodando aqui, conversando com o SO. Ah, eu estou acessando o disco. Não, filhote, você acha que está acessando o disco. Você está acessando uma região de memória, provavelmente, que é para ser o disco. Só que está todo mundo também acessando. E esse cara que tem que gerenciar aqui. Porque para o teu SO, veja, para o teu sistema, ele está rodando no SO sozinho na máquina. Não sabe que tem outras três na mesma máquina. O teu SO, ele acha que tem o hardware só para ele. Não, não. Então, isso aqui é muito legal. Hoje você tem, por exemplo, VMware que faz isso, certo? E tem mais também. E uma coisa que eu acho muito interessante é que esse é um sistema muito utilizado em nuvem. Não é raro você ter um sistema assim, em que você compra um espaço lá, um tempo de uso de determinado processador e sistema operacional, você tem, usando aquele processador ou usando dentro da máquina, vários rodando sobre uma camada de gerenciamento de máquina virtual. Então, esse é um sistema que existiu, de repente caiu, de repente voltou. Só que voltou num outro contexto. A nuvem inteira. Bom, inteira não. Mas uma parte considerável da nuvem está em cima disso. Certo? Então, qual que é a grande vantagem? Meu, você isolou cada máquina virtual do hardware. Você consegue rodar mais de um SO dentro da máquina. Você consegue rodar dois SOs ao mesmo tempo dentro da máquina. Meu, ao mesmo tempo. Entre aspas. Certo? Contras. Bom, sério, isso aí aumentou a complexidade assim de um jeito absurdo. Você precisa compartilhar e mais, compartilhar o hardware e enganar cada SO para que ele ache que tem o controle total do hardware, sabe? Cada SO em cada virtual machine. Mas está se pagando para algumas coisas, sabe? Para algumas tarefas, como a gente viu. E, por fim, uma outra organização pode ser o modelo cliente-servidor. Você pode ter um sistema operacional totalmente distribuído no modelo cliente-servidor. Então, você implementa o máximo do SO como processo do usuário, são os clientes, que oferece serviços aos usuários finais. E esses serviços, como eles são executados? Via requisição a um processo servidor. Então, você tem aqui na rede, né, você tem um cliente, ele tem um núcleo, cada um tem o seu núcleo rodando para gerenciar isso aqui, e aí você, sei lá, quer imprimir alguma coisa, o usuário faz uma requisição para o cliente, para o processo cliente aqui de impressão, que manda uma mensagem de rede para onde está, errou, cadê? Não está aqui, né, o de impressora está em algum lugar aqui, que vai. Ou para ler um arquivo, manda aqui, lê o arquivo, traz para cá. Bom, o NFS funciona assim, Network File System, sabe? Vai ser legal, quando vocês fizerem distribuído, vocês vão ver isso aqui. Sabe? Então, essa é a ideia do modelo cliente-servidor. E o que o kernel vai fazer? Meu, ele vai tratar só da... É óbvio que ele vai ter que conhecer onde é que estão os outros, né? Mas ele vai ter que tratar da comunicação com outros kernels, né? Não é nem com outros clientes e servidores. Na verdade, são com os outros kernels que, por sua vez, vão ter seus clientes e servidores. É isso. Se você parar a pensar, isso aí é uma variação da ideia de micronúcleo.
Só que o micronúcleo tem um núcleo único, né? Isso aí não, você particionou o núcleo e aí fez uma camada intermediária aí. Qual que é a grande vantagem desse modelo? O kernel é mínimo. Você pode, em última instância, fazer um kernel que trate só de um determinado tipo de serviço, certo? Adaptável para sistemas distribuídos, é óbvio, né? Ele já nasceu distribuído, né? E cada servidor roda em modo usuário, não tem acesso direto ao hardware. Se você parar para ver, nem o kernel tem, porque esse cara aqui não tem acesso aos arquivos. Quem tem é só esse pedaço. Mesmo no micronúcleo também você teria que... Não, ele é o único, né, que teria que passar lá. Mas no monolítico, todo pedaço teria acesso ao sistema de arquivos. Aqui não, não. Só um pedaço dele ainda. Então, voltei demais, certo? Erros em um, não necessariamente não. Tá, indiretamente até pode acessar a máquina. Por exemplo, gerenciador de memória de alguma coisa. Mas, claro que cada um tem que ser sua memória, mas se tiver alguma coisa compartilhada lá, vai ser complicado. Mas, via de regra, não vai afetar a máquina toda. Qual que é o contra? Gente, é rede. É rede. Se micronúcleo já era lento por ficar trocando no modo usuário, imagina mandar pela rede. E outra coisa, é complexo o negócio. É complexo. Por quê? Porque como é que eu vou, por exemplo, chamo uma aplicação de um lugar e manda para o outro? Mas e os registradores? Não são os mesmos. Bom, não necessariamente são os mesmos. Pode casar de ser, mas não necessariamente são os mesmos. Certo? Se eu estou trazendo de uma máquina para outra. Se essa aqui está guardando na memória que está aqui. Gente, e os endereços de memória? Mas não são os mesmos. Nós vamos ver que não. Não necessariamente são os mesmos. Então, é complicado gerenciar isso aqui. Mas... O que quiser, tem umas referências muito legais aqui. Tem uma referência, né, que é uma discussão entre o Tannenbaum, o cara do livro, e o Linus Torvalds, o cara do Linux, certo? Sobre o modelo de micronúcleo e monolítico. Eu acho engraçado. Tem uma hora que você jura que eles vão se estapear, sabe? Tá aqui a discussão como foi feita. Eu acho muito interessante dar uma olhada lá, e até para ver, né, que o que vocês vão ver é que esse pessoal aí, às vezes, assume uma postura até bem religiosa com relação a isso, sabe? Não, é assim, é assim. É cada um defendendo o seu ponto de vista e, às vezes, até bem enfaticamente, certo? Bom, pessoal, por hoje foi só. Tivemos... Até o meu celular tocou, né? Mas faz parte, tá sendo assim. Eu também não sou nenhum youtuber. Você vê que a iluminação aqui é maravilhosa. Vocês também não precisam saber minha cara, né? Pelo menos não tão bem. Então, é isso. A próxima aula, daí a gente vai continuar a tratar desse assunto e vai brincar de processo e tudo mais, nas próximas aulas, né? Então, pessoal, ficamos por aqui. Até lá.